Fala pessoal, boa noite. Iniciando aqui mais uma live aqui na página Custo Ceará. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje teremos um convidado que foi candidato ao cargo de presidente da OAB Ceará, Dr. Fábio Timbó. Em breve ele vai estar entrando aqui na live e conta aí com a sua participação. Sejam todos bem-vindos que estão entrando agora: Adalto, PE, Cláudio Martins, Carlos Albuquerque, advogado, Beatriz Corrêa Moreno. Sejam todos aí muito bem-vindos. E sem muita demora, eu vou fazer o convite aqui para o Dr. Fábio Timbó. Para a gente começar essa entrevista, temos aí comentar vários assuntos, desde a eleição da OAB Ceará, como também assuntos relacionados a temas jurídicos aqui que impactam todo o nosso Ceará. Algum problema aí com o áudio? Puderem dar um toque, tá ok aí o áudio? Estão me ouvindo bem? Boa noite, Mara Giovati. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Me ouve bem? Seja muito bem-vindo. Estou ouvindo bem. Você está me ouvindo bem também? Estou ouvindo bem. Pronto, ótimo. Seja muito bem-vindo, Dr. Fábio Timbó. É um prazer ter o senhor aqui participando dessa live, aqui na página Custo Ceará. Realmente uma honra. E vamos lá. Eu gostaria que o senhor fizesse uma breve apresentação aqui para os seguidores da página, quem ainda não conhece. Fique à vontade. Bom, eu queria inicialmente, Jorge, agradecer a oportunidade de falar um assunto tão importante para a advocacia, tendo em vista que nós passamos aí, na terça-feira passada, por um pleito muito importante para a advocacia cearense. Sou um advogado apaixonado pela profissão e, junto com valorosos amigos, queridos amigos, colegas advogadas, um grupo enorme de pessoas que tiveram uma grande união em prol, né, de um momento democrático, participar do pleito. É legítimo qualquer advogado participar do pleito da nossa gloriosa OAB, e nós entendemos, né, que precisávamos fazer uma oposição em virtude de alguns equívocos. Eu quero deixar claro que, particularmente, nós não temos nada contra ninguém. A junção dessa chapa, da chapa 10, as pessoas que queriam reconectar a advocacia, que queriam uma nova realidade, né? Lamentavelmente, a gente tem que ter coragem de dizer a verdade, né? Nós entendemos que a ordem morreu, a ordem cearense, né? E aí é preciso aqueles que estão na gestão da OAB Ceará entender que a oposição ela é muito bem-vinda, porque às vezes quem está dentro não está enxergando o que está acontecendo de errado. E quem está fora, né, tem uma visão diferente. Eu quero apenas deixar claro que eu tenho muito carinho à instituição a qual eu faço parte. A OAB é a nossa casa, a OAB é a casa de todos nós, né? Então, me senti legitimado, né, junto desses valorosos amigos advogados e advogadas que queriam, né, dizer um não para esses problemas reiterados que acontecem nesse sistema de justiça que, eu repito, né, nós não temos nada contra nenhum poder. Não é esse o nosso objetivo, ser contra poder A, B ou C. Mas, infelizmente, não dá. E nós resolvemos dizer um basta a tudo isso. Perfeito. Então, você já respondeu um pouco da minha primeira pergunta, mas eu queria saber realmente assim, os motivos que o senhor poderia elencar para ter se candidatado ao cargo de presidente da OAB. Perfeito. Você me ouve bem, né? Perfeitamente. Pronto. Bom, vamos lá. Eu queria, como diz um amigo, começar do começo. Como eu disse, eu sou um apaixonado pela profissão. Sou filho da dona Neide, uma auditora fiscal da Fazenda aposentada, do meu saudoso pai,
que já não se encontra mais nesse mundo terreno, o seu Silveira, e junto com a dona Neide, o seu Silveira, eu e toda a minha família, eu fui forjado, né, em valores que hoje são muito caros para a sociedade, e com todo respeito, que está ausente aí em algumas figuras, em algumas personas. E eu tive a oportunidade de começar minha carreira no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, lá nos idos de 1997, 98, 99, que foi uma grande, gigante experiência, onde eu pude conhecer valorosos advogados. E aqui eu queria destacar o grande Feliciano de Carvalho, que nos deixou recentemente, um grande tribuno, um grande, um grande exemplo para todos nós, de homem aguerrido, de um homem de coragem, conhecimento fantástico. E aqui cito, né, um AB de Hernando Shoa, de, de Valmir Pontes, de Cândido Albuquerque, de Paulo Quezado. Né? Eu estou aqui fazendo um paralelo apenas para dizer que eu conheci essas personalidades da advocacia, que para mim são exemplos, né, na minha época lá no Tribunal de Justiça. E nesse contexto, eu me apaixonei cada vez mais pelo direito, e depois dessa gigante experiência que tive lá, verificando todo o funcionamento desse sistema de justiça, ah, tive a oportunidade de participar da inauguração de vários fóruns no interior do Estado, porque naquele momento o presidente de então do Tribunal de Justiça dotou o interior do Estado de toda uma estrutura. Ali foi uma quebra de paradigma, porque havia uma dificuldade muito grande na prestação judicial, ausência de fóruns, de estrutura, magistrados que despachavam em lugares cedidos pelas prefeituras, em hotéis, enfim. E aí depois, né, no início do ano 2000, eu comecei a minha advocacia, e lá já se vão aí, entre Tribunal de Justiça e advocacia, quase 27 anos. O que tenho muito orgulho, né? Para além disso, tive a honrosa oportunidade, em alguns momentos, de exercer algumas funções na Ordem dos Advogados. Fui diretor da Ordem, fui presidente de comissões, fui conselheiro, fui corregedor, tive a oportunidade de ser membro da Comissão Nacional de Prerrogativas, e aí acompanhei, né? Eu acho que o pouco aqui que eu estou trazendo ao conhecimento dos colegas, e aqui quero dar o meu cordial boa noite a esses queridos amigos advogados e advogadas que estão aqui nos assistindo. Então, em virtude dessa passagem, dessa experiência, eu vi que muita pouca coisa mudou. No triênio de 2016-2018, nós enfrentamos momentos difíceis para a advocacia cearense, notadamente o caso das custas judiciais, que foi bem emblemático, o problema da Expresso 150, que foi aquele escândalo que envolveu o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, e alguns colegas advogados que tiveram seu direito de ampla defesa contraditório devido ao processo legal no âmbito da OAB, né? E alguns foram inocentados, outros não. Mas, para além disso, também tivemos um grande problema do aumento das custas judiciais, que foi um equívoco de um malfadado projeto do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, no que pese o respeito que eu tenho à instituição do Poder Judiciário, mas o Poder Judiciário estadual precisa melhorar muito. E aí, um problema de orçamento que tem o Poder Judiciário, quando a gente compara com outros estados. Notadamente aqui quero trazer o exemplo do Rio Grande do Norte, onde o Rio Grande do Norte tem uma participação no orçamento na ordem de 11%, no caso do Ceará 6%, e, consequentemente, o Tribunal de Justiça acaba ficando de pires na mão, pedindo ali ao governo do Estado, e isso traz alguns equívocos, ao meu sentir. Traz alguns equívocos, porque o Poder Judiciário tem que ter a coragem de fazer o enfrentamento, doa quem doer, seja ao legislativo, seja ao executivo, porque precisa dar a prestação judicial que tanto os nossos clientes precisam.
Né? E dito isso, a ordem, eu não estou aqui, não tenho o objetivo aqui de fazer comparações de presidente A, B ou C em relação a esse passado, mas em relação aos últimos 6 anos, né, certamente nessa corrida de bastão, tem um presidente que foi melhor do que o outro, etc. Mas, no caso concreto, né, o que eu vi nos últimos 6 anos, um aumento de dificuldade por parte da advocacia, não só os colegas que... Eu não faço diferença dos colegas de Fortaleza e dos colegas do interior. Pelo contrário, os colegas do interior passam por uma dificuldade muito maior, né? Absolutamente maior. Você vê, se você pegar os advogados da Meruoca, de Sobral, da Forquilha, do senador Pompeu, do Caririaçu, da Aurora, do Tianguá, do Aracati, do Brejo Santo, Quixeramobim, os problemas são os mesmos. Falta de estrutura, né, a ausência de magistrado. Eu quero fazer um destaque aqui, que nós temos valorosos magistrados no Poder Judiciário. E é óbvio que a gente tem que fazer um destaque: a Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral, a Justiça Federal e a Justiça Comum. Mas eu quero aqui dizer que, não falado só por mim, mas pela grande advocacia, nós temos, por exemplo, na Justiça do Federal, a gente ainda se sente um advogado de verdade. Mas a Justiça Estadual, que é a grande maioria dos processos, a Justiça Estadual deixa muito a desejar. E, lamentavelmente, entra presidente, sai presidente, e a gente não tem visto isso mudar. E aí, me perdoe, não quero me estender muito nessa pauta, mas dizer, é aí onde está o papel fundamental da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Ceará, que não pode transigir, que não pode negociar direitos dos advogados, né? E, lamentavelmente, eu falo isso aqui com muito pesar. Lamentavelmente, hoje nós temos um presidente encastelado na instituição OAB. Um presidente que se dá o direito de ficar com raivinha quando alguém discorda dele. Lamentavelmente, o presidente Erinaldo parece que perdeu a noção e o respeito à advocacia cearense. Primeiro porque eu estou aqui no meu escritório. No meu escritório mando eu. No escritório do doutor Erinaldo, manda ele. Mas o que ele tem que entender, e parece que ele vai chegar ao final da gestão dele, e não entendeu que ele teve a honra, a advocacia confiou a ele a gestão da OAB Ceará, e simplesmente ele nos enganou, porque ele não respeita a advocacia. Ele não respeita a advocacia porque ele não tem esse interesse. Ele acha que a OAB, ele se utiliza, ele abre a boca, enche a boca, para dizer assim: eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ele fez com o dinheiro dele? Ele não fez com o dinheiro dele. O dinheiro é da advocacia. O que a advocacia quer, se você fizer uma enquete, o que a advocacia quer é ser respeitada. 75% da advocacia brasileira, e no caso, a advocacia do Ceará, não tem escritório. A grande massa da advocacia está passando por dificuldades. E aí fica um presidente se achando dono da OAB, perseguindo a advocacia e intimidando essa advocacia. Então, me perdoe se eu me estendi muito nessa resposta, tá? Mas foi por uma série de motivos. Pelo desrespeito recorrente que eu tenho visto as valorosas advogadas. Estão fazendo aí uma polêmica, criaram uma polêmica, como se o problema da OAB fosse uma questão de gênero. E não é uma questão de gênero. Aproveito aqui a oportunidade, certo, para render as minhas homenagens à minha colega que concorreu comigo, a colega da situação, a doutora Cristiane Leitão. Ela tem o meu respeito. E eu faço votos de uma gestão profícua e venturosa. A minha questão não é uma questão pessoal, mas eu quero avisar a nova gestão do OAB que eu vou cobrar muito, que nós temos oposição. A oposição mostrou que a situação não está boa. Lamentavelmente, o presidente atual,
que eu chamo de um presidente encastelado, certo? Que fala de dentro para dentro. Ele não fala de dentro para fora. Ele acha que a advocacia come de tijolo. Ele acha que a advocacia... porque eu fiz uma reforma lá na subseção do Crato. Ok, é obrigação fazer, o dinheiro é da advocacia. Agora, são por esses motivos, falta de transparência na OAB, tá? Lamentavelmente, a OAB de bate-foto e bate-palminha. E aí eu digo, aproveito aqui, nós estamos aqui, 1.400 amigos, colegas estão nos assistindo. Eu quero dizer para o atual presidente da OAB que eu não tenho medo nem do Poder Judiciário e nem tenho medo da OAB. Esse presidente, graças a Deus, ele está saindo da ordem. Eu espero que a doutora Cristiane, com mais habilidade, né, com mais inteligência emocional, a doutora Cristiane possa sim dar uma resposta e enfrentar as vicissitudes da advocacia. Então, foi por essa quantidade de motivos, por uma insatisfação generalizada da advocacia cearense, que eu resolvi colocar o meu nome à disposição da classe para que ela pudesse ter uma opção. Perfeito. Doutor Fábio Tibó, quando foi mais ou menos em qual mês que iniciou essa pré-campanha para o cargo de presidente do OAB Ceará e qual foi o prazo que realmente iniciou a campanha para o cargo de presidente do OAB? Primeiro eu queria, né, aproveitar aqui que aumentou aí de uma forma exponencial os colegas aqui, a Camila, eu quero mandar um abraço aí a Camila Vasconcelos, etc., a Alessandra, os amigos aí que estão nos ouvindo. Bom, eu queria só dizer que é absurdo, é lamentável o que está acontecendo na OAB Federal e nas seccionais. Eu falo com lamento porque eu sou um crítico da política partidária, porque o que a gente reiteradamente vê, eu lhe pergunto aqui, é para falar a verdade ou é para mentir? Então, se nós estamos aqui para falar a verdade, o que é que a gente vê no pleito eleitoral, o que vimos aqui no pleito municipal? Compra de voto, derramamento de dinheiro, foi o que nós vimos no pleito eleitoral municipal. E entra ano e sai ano, e o Tribunal Regional Eleitoral, a Justiça Eleitoral, a Polícia Federal, não são suficientemente capazes de mudar essa realidade. E, lamentavelmente, numa cidade cheia de mazelas, como Fortaleza, que 45% da população vive abaixo, com menos de R$ 600, lamentavelmente a gente vê uma venda de voto e compra de voto assustadora. Pois muito bem, a OAB, uma OAB de vanguarda, a OAB que defendeu a redemocratização do país, que defende como guardiã da Constituição, certo? Eu pergunto, como é que a OAB faz um provimento como esse? Esse provimento aqui, esse provimento ditatorial, venezuelano, um provimento que proibia qualquer advogado ou advogada de se manifestar. Essa é a OAB antidemocrática. E os conselheiros federais de cada estado aprovaram um provimento nunca antes visto na história da OAB. E se você me permitir, esse provimento, ele é um provimento que, se tivesse vindo da Nicarágua, eu ficava calado. Se ele tivesse vindo do maior país antidemocrático no planeta, eu ficaria calado. Mas esse provimento é vergonhoso. Eu tenho, com todo respeito, eu sou um cidadão, sou advogado e tenho a coragem de dizer que eu tenho vergonha do Conselho Federal da OAB. Eu hoje estou sentindo vergonha da seccional cearense, que, lamentavelmente, o que é que eles fizeram? Para os amigos aqui entenderem. Eles fizeram um provimento para quem está dentro permanecer e um provimento para quem está fora não entrar. Hoje a OAB tem a comissão do cafezinho, tem a comissão de qualquer coisa, porque hoje tem 115 comissões. Pois muito bem,
Eu, nesse provimento aqui, me proibia de eu dizer que tinha intenções de concorrer. Imagine você, Jorge, se eu chegasse e dissesse assim... Foi em que mês, doutor Fábio Timbó, me interrompendo um pouco? Foi não. Como? Isso foi em que mês, esse provimento? Esse provimento foi do final do ano passado, tá certo? E esse provimento não foi apresentado à advocacia cearense, tá? Depois, o que interessa é que quando os colegas começaram a conversar para que nós pudéssemos tentar arregimentar uma oposição, nós nos deparamos com esse provimento. E aí eu tive que ir à justiça, talvez eu seja o primeiro advogado no estado do Ceará que tem entrado com um processo na justiça contra o Conselho Federal e contra a OAB Ceará para ter o direito de manifestação. E graças a Deus a Justiça Federal me deu esse direito. E aqui eu quero deixar claro, eu quero aqui dizer para os colegas aqui que estão, a Giovana e tantos outros colegas aqui que estão nos ouvindo, eu quero dizer o seguinte, isso daqui não é um choro, isso aqui não é um choro de quem não ganhou as eleições. Ganhar ou perder faz parte da democracia, certo? Como dizia o Nelson Mandela, certo? Eu não perdi nada, eu aprendi. Nós somos oposição e continuaremos oposição, tá? O grande patrono da advocacia brasileira, o grande Rui Barbosa, certo, dizia que, para além da tristeza, mais ou menos isso, de não ter ganho, certo? É a tristeza de você não ter lutado. Então, assim, aqui alguém está dizendo aqui, porque é oposição, porque perdeu. Não existe isso, porque eu fiz com muito carinho, com muito amor, né? Junto com 136 pessoas que resolveram dizer não. Há valorosos colegas que estão lá, estou vendo aqui o meu amigo Ramon aqui, que junto com outro, com a Alessandra, a Isabela e tantos outros, sabem da realidade. Quantas vezes eu disse, se não tem problema no Poder Judiciário, eu pergunto à sociedade, não tem problema no Poder Judiciário? Está tudo bem? É mentira que os processos nós estamos cantando parabéns de 1 ano, de 2, de 5, de 10, de 20 anos. Eu queria dizer aqui, se você me permitir, o que é que eu digo para a senhora, minha mãe, a minha querida e amada mãe, Dona Neide. A minha mãe tem 82 anos de idade e ela teve que aguentar um processo na justiça de 20 anos. E depois de 20 anos, ela ainda é obrigada a receber através de precatório. E ainda fica aqui lá recebendo ligação de alguém para dizer, me dê 60% de desconto que eu faço o pagamento do precatório. Isso é um absurdo, isso é uma vergonha. E a OAB? Aí eu vou dizer, que OAB? A OAB, lamentavelmente, hoje tem um exército de pessoas, de valorosos colegas, advogados e advogadas, que estão na comissão, que estão nas comissões. Então, veja, o que a OAB fez? Vê se eu me faço entender. A OAB simplesmente protagonizou um espetáculo de horror quando o presidente, o ditador, o doutor Erinaldo Dantas Filho, que ele tem raiva de mim, porque eu tenho coragem de dizer a verdade. Ele gosta de ameaçar as mulheres, né? Ele é que tem que explicar para a advocacia por que ele é o traidor das mulheres. Ele enganou a todos nós. Ele disse que ia lutar, tem uma série de coisas que ele se comprometeu e ele não cumpriu. Eu queria que algum colega aí, certo? Porque para mim não existe mais, passada a eleição, não existe mais lado. O lado é da advocacia. Eu apenas tenho posição e continuarei me posicionando contra os equívocos cometidos pela AB Ceará. O presidente Erinaldo, eu gostaria de lançar aqui um desafio. Você me permite aqui eu fazer um desafio? Em respeito aos colegas aqui, quase, sei lá, estou vendo aqui quase 2.000 pessoas, eu lanço um desafio ao presidente da OAB. Vocês acham correto, colegas advogados,
vocês acham correto? Primeiro que a OAB ela é sustentada com o nosso dinheiro. Todos nós somos donos da OAB, tá certo? Todos nós somos os donos da OAB, nós pagamos anuidade. Então, tudo que foi feito lá na OAB, no interior, nas subseções, é com o nosso dinheiro. Então, eu lhe pergunto, por que é que eu faço um requerimento para a OAB pedindo a cópia de um contrato com terceiros e o presidente da OAB não me entrega? Eu queria que ele respondesse. Eu queria pedir que você pudesse dar a ele o direito de resposta, né? Que ele pudesse dizer por que é que ele chamou a advocacia de rato. Na inauguração da Caixa de Assistência, que foi entregue, eu não tenho nada contra o presidente da Caixa de Assistência, o colega doutor Valdir Xavier. Eu não tenho nada contra a doutora Cristiane Leitão, contra o doutor Davi Sombra, contra o doutor Rafael. Eu tenho contra o gestor. Eu não tenho nada pessoal contra o doutor Erinaldo. Eu quero que ele viva a vida dele, que ele seja feliz. Mas eu tenho contra o incompetente. Eu tenho contra o incompetente presidente da OAB. Eu acho ele um incompetente. Eu tenho o direito de dizer o presidente atual da OAB Ceará, ele é um incompetente, porque ele não fez o enfrentamento que precisava fazer. E eu queria que ele tivesse coragem de me desmentir. Doutor Arinaldo Dantas, se você estiver nos assistindo, por gentileza, explica para a advocacia cearense por que que você gastou 2.400.000 com passagens, certo? Com 900 mil reais que você gastou, 900 mil reais só no ano passado. Ele gastou 900 mil reais com comemorações. Enquanto a advocacia está sucumbindo, enquanto a advocacia está passando necessidade, ele, sem a nossa permissão, não existe orçamento participativo na OAB. No passado já teve, sabe? Então é por isso que eu sou oposição, porque eu não posso concordar com isso. No Fórum Clóvis Bevilacqua é um mausoléu. A gente chega lá, de 10 varas cíveis que você vai, 8 varas o juiz não está presente. Eu quero que alguém tenha coragem de dizer que é minha mentira, né? Eu tinha um processo que eu fui 20 vezes para poder falar com a juíza. Eu estava desde setembro do ano passado esperando ela dar um despacho. Essa é a realidade. Em Fortaleza, estão matando todo dia, no Bom Dia Ceará, no Jornal do Meu Dia e à noite, estão amarrando de dia para matar de noite. E o presidente da OAB não faz uma audiência pública, não faz uma discussão. E ele fica com raiva de mim porque eu tenho coragem de dizer isso. A doutora Cristiane Leitão, a quem eu tenho tanto respeito, o marido dela, o doutor Hélio Leitão, foi presidente da OAB Ceará. Eu, inclusive, fiz parte com o doutor Hélio numa comissão que ele foi presidente antes dele ser presidente da OAB. Então, nada contra o doutor Hélio. Eu só acho que o doutor Hélio, na condição de assessor especial do presidente da Assembleia, e estando agora na comissão de gestão aí do gabinete de transição, né? Gabinete de transição, eu só acho que a doutora Cristiane, inclusive, ela hoje deu uma entrevista na CBN O Povo, salvo engano, e foi perguntada a ela. E aí perguntaram a ela o que, é que ela ia fazer, porque se o marido dela estiver no governo municipal e tal. Ela disse, não, nós vamos, não vai ter conflito algum. Pelo amor de Deus. Por exemplo, na chapa da situação, na chapa vencedora, tem valorosos colegas lá, que era essa a minha crítica. Valorosos colegas que estão lá. São 7 pessoas ligadas ao Poder Judiciário. A doutora Cristiane, a tia dela é desembargadora, tem duas esposas, tem uma delas que eu conheço, pessoa maravilhosa, 2 esposas de desembargadores, certo? Filhas e filhos de desembargadores. Me perdoem, mas a minha crítica
É porque eu entendo que essas pessoas não terão, eles podem ter a legitimidade para ter concorrido, mas elas não terão a independência necessária para fazer os enfrentamentos do Poder Judiciário. A doutora Cristiane, ela está há 9 anos. Então, como ela está há 9 anos e eu não vi ela fazer nenhum enfrentamento, eu não vi. Se tiver um vídeo, gostaria que ela mostrasse. Mas a advocacia escolheu. E nós vivemos num Estado democrático de direito. E eu respeito. Se a advocacia escolheu, eu espero que a doutora Cristiane chame o feito à ordem e entenda, diferentemente do atual presidente, que lá a OAB não é motivo para zanga. O desrespeitoso, o desrespeitoso presidente está ameaçando as pessoas. Só que eu quero dizer para ele, certo, que ele vai responder pelas ameaças que ele está fazendo a mulheres, advogadas e advogados. Na eleição, na nossa eleição, ligaram diversas vezes para colegas advogados oferecendo cargos e dinheiro. Oferecendo cargo e dinheiro. A OAB não pode permitir isso. Isso é um absurdo. Ele foi o único presidente do Brasil que não fez uma manifestação pública. Eu não estaria aqui, amigo Jorge, eu não estaria aqui, certo, criticando o atual presidente, se ele tivesse feito a coisa de forma correta, se ele tivesse apresentado os contratos. Eu pedi os contratos das obras. O coworking aqui da Lívio Barreto estava fechado há 6 anos. Eu tenho o direito de perguntar por que estava fechado há 6 anos? Por que eu não posso perguntar? Ele gastou dinheiro, ele interditou uma rua. Eu tenho um vídeo dele, ele dizendo que ele fez um prédio novo. E o último andar está caindo. O último andar lá, o teto do último andar está caindo. O primeiro andar, onde era o Conselho Seccional por mais de 25 anos, está fechado. A Caixa de Assistência, eu fui lá, foi feita uma festa. Ele chamou a advocacia de rato, dizendo que os opositores eram ratos, fazendo uma comparação de uma parábola totalmente equivocada, de uma fala do Valdones, que eu nem gosto, eu sou fã do Valdones, mas uma fala lá que ele fala do rato no avião, tal. Como é que um cidadão, numa festa, ele faz uma comemoração dessa? E é nervoso, só que ele é covarde. Ele é covarde, porque ele não tem coragem, certo, de fazer isso no Ministério Público. Ele não tem coragem de fazer isso no Poder Judiciário. Entende? Então, são por esses motivos que eu, no primeiro momento, disse por que eu me candidatei, e no segundo momento, eu mostrei por que o pleito ele é antidemocrático, porque ele é feito para quem está dentro permanecer, tá certo? E a última colocação que queria fazer em relação a isso, olha como não é obrigado a entender muito de matemática, certo? 55 mil advogados, né? 55 mil advogados inscritos na história dos 91 anos da OAB. Desses 55 mil, 45 mil são os que estão, vamos dizer, ativos. Dos 45 mil, só 24 estavam adimplentes. Portanto, a doutora Cristiane, no que pese ela ter sido eleita, e repito, doutora Cristiane, dia 1º de janeiro, votos que a senhora faça uma excelente gestão, mas eu vou fiscalizar. Eu vou fiscalizar na condição de advogado. Não só eu, como 136 membros da nossa chapa, nós vamos fiscalizar. E eu gostaria que Vossa Excelência, né, pudesse unir a advocacia. Então, veja, não foi os 75%, não foi os 75% que elegeu a doutora Cristiane, foi menos de 25% da advocacia. Porque a pergunta que não quer calar, por que quase 40%, mais de 40% da advocacia está inadimplente, enquanto a União, o Estado e o município faz refis
por que o cidadão não fez um refis. Eu repito, Jorge, ele foi o único do Brasil. Isso é vergonhoso, doutor Erinaldo. Você devia ter vergonha. Vergonha. Você é uma vergonha. Porque você foi o único presidente do Brasil que não fez o pronunciamento das eleições. Você não convocou a advocacia para adimplir ou para se recadastrar e nem convocou a advocacia para adimplir. Porque a quem interessa uma eleição no calor. Tinha gente na Vigílio Távora, engarrafamento começava na Vigílio Távora. Teve gente que não conseguiu votar, teve gente batendo lá fora do portão. E esse ditador covarde, que gosta de agredir as mulheres, que trai as mulheres, né? Doutor Erinaldo, vem aqui, vamos se explicar, doutor Erinaldo. Explica aí quem foi que viajou essas quase 200 e tantas passagens que você comprou. Explica. Quem foi que viajou, não tem problema algum. Apresenta lá no canal da Transparência todos os contratos que tem da OAB. Então, agora, como diz um amigo meu, aliás, como diz um amigo em comum que nós temos, ele é um menino mimado, criado por vó, tá certo? E se utiliza da OAB, para intimidar as pessoas. Então, nós, inclusive, ecoamos um grito lá, dizendo que nós não somos ratos. E aí o covarde do presidente da OAB simplesmente está dizendo que vai processar as 136 pessoas que fizeram oposição a ele. Inclusive, é por isso que eu pedi, e agradeço, Jorge, a oportunidade que você está me dando, porque eu pedi para me manifestar. Vou até falar, essa é importante a gente colocar, um pouco da fala dele. Vou abrir aspas aqui para o senhor Erinaldo Dantas, né, que é o atual presidente da OAB Ceará. Ele falou assim: nós não vamos abrir mão de uma apuração muito rigorosa contra todos os membros daquela chapa. São 136 membros, né? Se não foram dignos com a advocacia, nós vamos tomar providências, seja no âmbito eleitoral, seja no âmbito criminal e também no processo disciplinar. Então, a gente vê que, após ter vencido, né, o candidato dele venceu a eleição, né, foi eleito para passar mais 3 anos, mas não entende a importância do que é a oposição, né? Porque a oposição tem o seu papel, que é justamente esse o que o senhor está falando agora durante essa live, essa entrevista, que é justamente isso: cobrar, apontar onde estão os erros, cobrar transparência, sugerir mudanças que podem melhorar a situação de todos os advogados, né? Inclusive, eu acho que votaram na própria chapa do vencedora, né? Eu, inclusive, queria dizer que talvez eu possa desculpá-lo, né? Talvez eu possa desculpá-lo se ele mostrar que, de repente, ele tomou algum remédio estragado, alguma coisa. Desculpe eu estar fazendo esse tipo de colocação, porque só se ele tivesse desequilibrado, né? Só se ele, de repente, aí a gente pode até desculpar se a gente descobrir, certo, que ele não estava fora de si, porque a ordem dos advogados não é da bodega, sabe? Ele não pode tratar a advocacia como se a OAB fosse uma bodega, porque a bodega do seu Francisco que eu conheci lá na Barra do Ceará merece mais respeito. Não é porque eu não estou aqui denegrindo absolutamente, né, força de expressão que eu estou dizendo, né, um dito popular, né, que fala como se fosse uma coisa, né, assim, enfim, como é que o cidadão é presidente da Ordem dos Advogados do Brasil e chama a advocacia de rato, e como é que ele, certo, fica indignado como se ser oposição fosse crime. Pois eu digo o seguinte, doutor Erinaldo, eu não tenho medo de Vossa Senhoria. Você é covarde. Desculpe eu estar dizendo isso aqui, meus queridos colegas advogados e advogados. Vocês não são obrigados a concordar comigo. Mas eu vivo numa democracia e eu tenho coragem de dizer que nós não somos ratos e que o presidente da OAB é um covarde. E eu gostaria de dizer, doutor Erinaldo,
que nós é que vamos pedir o seu impeachment. Nós é que vamos lhe processar. Quando você assumir a cadeira lá no Conselho Federal, nós vamos entrar com processo. Dezenas, centenas de advogados vão entrar com processo contra você, para que você respeite. Para que você respeite. Você deveria, assim como você não respeita. Você não respeita a sua própria família. Você não respeita a sua própria família. Então, como você não respeita a sua própria família, então como é que eu vou esperar que você respeite a advocacia? Então, eu estou lhe esperando. Eu estou lhe esperando no tribunal. Eu estou lhe esperando aonde você quiser, certo? Na delegacia, certo? Eu quero ver a sua valentia na presença do Ministério Público. Por quê? Porque aqui tem vários colegas que estão aqui assistindo, a Beatriz, a Amanda Magalhães, a Ana Magalhães, várias colegas que esse vídeo, Jorge, está circulando em todos os lugares. O cidadão ameaçando a situação, dizendo, né? Porque, veja bem, me permita aqui, o que é o correto? O que é o correto? Primeiro, as eleições eram para ter sido na modalidade virtual. Desde 2021 que foi feita eleições de forma virtual. Né? Doutor Fábio, deixa eu só lhe, justamente sobre isso, é uma pergunta que o senhor já está abordando no assunto. Como são as votações em outros estados para eleger a chapa de representante da OAB? Aí é justamente isso, como o senhor já está falando dessa questão da votação virtual, eu queria que o senhor também pudesse falar um pouco a nível nacional, fazendo a comparação. Pois não. Primeiro eu queria esclarecer que isso não foi inventado por mim. Nós tivemos eleições exitosas, porque você sai, certo? Você sai de uma, por exemplo, a média, pelo menos aqui no Ceará, a média de abstenção é de mais de 50%. A média de abstenção. Mais de 50%. Para lhe dar uma ideia, em 2021, teve mais abstenção do que voto. Então, pelo menos nesse aspecto, certo? O Conselho Federal trouxe essa possibilidade. E por que essa possibilidade, Jorge? Eu explico por quê. Porque não há mais espaço. É muita gente. E é só entrar aí, aqui meu abraço aqui para o meu amigo Fábio Osório, o Edinardo Santos, tá? Veja bem como a eleição não é antidemocrática. Quem é que escolhe como é que vai ser feita a eleição? O presidente. Quem é que escolhe o dia? O presidente. Quem é que escolhe a comissão eleitoral? O presidente. Eu enfrentei uma série de coisas, me permita aqui só um esclarecimento, eu enfrentei uma série de coisas nessas eleições. O presidente da comissão eleitoral era o presidente foi o coordenador das eleições do PT municipal. Não há nenhum problema nisso. O problema é porque ele dizia que não podia nos atender. Ele não podia nos atender porque ele simplesmente ele não podia nos atender porque ele disse que estava nas eleições. Ele deixou de muitas vezes nos atender na OAB porque ele estava fazendo campanha para o meu querido amigo, colega, certo? Pessoa que eu quero muito bem, Evandro Leitão. Tem fotos disso. Eu quero que ele me processe. Eu quero que o doutor Edinaldo me processe, porque ele vai dar a oportunidade de mostrar a vice-presidente da OAB, o marido dela, tá certo? E junto com o presidente da comissão eleitoral, num almoço com o candidato Evandro Leitão. Até aí não tem problema. O problema é quando o presidente da comissão eleitoral é ligado ao doutor Hélio Leitão, que é marido da doutora Cristiane. Tá certo? Eles ficaram com raiva de mim porque eu disse que a doutora Cristiane trabalhava na procuradoria do município. Eu gostaria que a doutora Cristiane viesse aqui dizer que é mentira minha. Não tem problema ela trabalhar na procuradoria do município. Mas tem problema quando ela é a vice-presidente da OAB e não fez nada contra o município. Questionamento outros, absolutamente nada. Assim como ela não fez quando a tia dela
era desembargadora, ou quando a tia dela era presidente do tribunal, que inclusive, com todo respeito, certo? Mas foi a grande responsável pelo aumento exacerbado das custas judiciais, tá certo? Então, o pleito eleitoral teria sido mais democrático e com a maior participação se ele tivesse sido online. Porque assim foi em 2021 no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Santa Catarina, né? E outros lugares. 6 fizeram. Dessa vez agora, a grande maioria fez no formato online. Se vocês quiserem entrar aí na imprensa, se vocês quiserem entrar na imprensa, ou no jornal aí, o Povo, Diário, como é que se diz? Teve briga nas outras eleições, no icônico Náutico Atlético Cearense, no próprio centro de eventos, né? Teve polícia, gente armada. Né? Lá, eu, na condição de candidato, certo? Nós ficamos em pé o dia inteiro, não tinha uma cadeira para a gente sentar, num calor infernal. Uma série de pessoas, teve gente até que passou mal, tá certo? Os colegas advogados fiscais, tinha que ser advogado para ser fiscal, os colegas passaram o dia inteiro em pé, tá certo? Então, assim, foi um absurdo, mas foi uma coisa que estava programada para ser desse jeito, porque a situação quis que fosse desse jeito, entende? Então, como eu disse, ganhar ou perder faz parte, e ninguém perde. Você não perde por você se posicionar, você não perde por dizer o que precisa ser dito. Portanto, né, por esse motivo que eu estou dizendo que não é uma invenção do Ceará. Vários estados da federação fizeram as eleições no formato online. Mas, repito, quem escolhe é o presidente, quem escolhe a comissão é o presidente, é tudo feito do jeito que o presidente quer. Perfeito. Referente, continuando um pouco, você já falou bastante sobre essa conexão, né, que a OAB Ceará, também a nível nacional, deveria ter com a população. Mas, atualmente, a gente tem visto um distanciamento, né, justamente entre a população e a instituição OAB. Eu queria saber do senhor qual seria o caminho para reaproximar a OAB da população cearense e também no nível nacional, essa instituição que tem um papel tão importante, né, importantíssimo no nosso país e na nossa sociedade. Bom, eu queria dizer que, como eu falei anteriormente, a OAB Ceará, a OAB Conselho Federal e as seccionais Brasil afora não podem transigir, não podem negociar direitos da advocacia e da sociedade. Aquela OAB de vanguarda que eu me referi, a OAB de Roberto Martins Rodrigues, de Cândido Albuquerque, de Paulo Quezado, de tantos outros presidentes que passaram, tem presidentes que acertaram mais. O próprio Hélio Leitão foi presidente da OAB Ceará. Uns acertaram mais e outros erraram menos. Faz parte. Agora, o que não pode é a advocacia. Certo? Primeiro, a OAB não é transparente. Vamos começar por aí. A OAB não é transparente. Segundo, há uma dificuldade gigantesca de você ter informação na OAB. Os dados que eu peguei, esses 2.400.000 reais que foram gastos com passagem em 2023 e 2024, com passagem, com festas, só no ano passado 900 mil de festa, com gráfica, etc. Esse dinheiro poderia ter sido utilizado para outras coisas, tá certo? Porque nós temos o sistema OAB, OAB, Caixa de Assistência e a Escola Superior da Advocacia. A OAB, quando eu digo que ela não pode negociar os direitos dos advogados, porque os advogados querem ser respeitados, eles querem que os processos tenham, o Poder Judiciário tenha efetividade na prestação jurisdicional, né? Porque se o advogado... Por que o advogado não é através da sede que o advogado vai sustentar a sua família? Porque, veja bem, se você entra com um processo, você tem uma prestação adicional rápida, você pode entrar com outro e você vai, a sociedade vai confiando, o teu cliente vai confiando em você. A partir do momento que a advocacia ela passa
a sociedade ela desacredita, passa a desacreditar no advogado, ela prefere não entrar com o processo. Então é por isso que eu digo, você tem que respeitar os poderes constituídos. Né? Não é uma luta contra os poderes, mas é uma luta entre presidente e sai presidente do Tribunal de Justiça e entre presidente e sai presidente da OAB Ceará, tá certo? E uns têm mais coragem e outros têm menos. O atual presidente não tem coragem absolutamente nenhuma. Né? Qual foi a ação civil pública que se entrou nos últimos 6 anos? Qual foi a audiência pública e qual foi o questionamento? Porque se o presidente fosse corajoso e ele não tivesse medo do governo, tá? Porque eu tenho um respeito ao governador Elmano. Isso não tem nada a ver com questão de respeito. Isso é institucional. Certo? O que foi que a OAB fez para poder contribuir para mitigar o problema da insegurança no nosso Estado. Certo? Os jornalistas, quando foi que os jornalistas foram convidados para uma coletiva de imprensa para falar sobre segurança pública? Tá? A advocacia criminal está sendo desrespeitada diariamente. O advogado, para ver o preso, está tendo que marcar a hora. Onde é que está dito isso na lei? Onde é que está dito isso na lei? Nós não podemos passar por cima dos direitos humanos dos presos, porque nós vivemos num Estado democrático de direito que diz que tem que ter uma defesa contraditória e devido ao processo legal. Certo? Então, assim, chegar... Por que eu digo que é uma AB de bate-foto e bate-palminha? Porque chegar e simplesmente tirar uma foto de um parlatório que foi... Tal, isso é jogar para a plateia. Eu quero saber dos problemas das cadeias públicas que ainda persistem no interior do Estado, de advogados que estão tendo que viajar 100 e poucos quilômetros do Icó para o Iguatu para poder participar de uma audiência de custódia. Talvez esse rapaz não sabe nem o que é audiência de custódia. Se ele chegar lá na cadeia, na Capturas, aqui em Fortaleza, que está do mesmo jeito há anos, lá tem a sala lá da audiência de custódia, a advocacia fica na calçada. Os advogados previdenciaristas, têm juízes que estão se metendo nos contratos de honorários, querendo reduzir o problema das perícias. A questão da perícia na questão do INSS é um absurdo. Um absurdo. Tem muita gente aí ganhando dinheiro, aí, clínicas e tal, ganhando dinheiro para negar. Tá certo? Isso é um reclame sistemático da advocacia previdenciarista. Tá? E aí o pessoal fica jogando para a plateia, porque o AB é o AB de bate-palminha. Essa é a verdade. Tem colegas que estão desistindo da profissão. Então, o que nós queríamos era verdadeiramente sem reeleição na OAB. Nós defendemos a não reeleição. Esse cidadão teve o desplante de ameaçar a oposição, dizendo que a oposição não tinha proposta. Ele só pode ser um maluco, porque nós apresentamos 47 propostas, valorosas propostas, que eu peço à doutora Cristiane Leitão que possa absolver essas propostas para o bem da advocacia. Graças a Deus, esse cidadão vai sair da presidência da OAB. É por isso que eu renovo a minha esperança de uma mulher como a doutora Cristiane, que é uma pessoa de fino trato, uma pessoa educada, né, que ela possa unir a advocacia. Se ela quiser ser uma grande líder, ela vai ter o respeito, inclusive da oposição, porque a oposição ficou lá, a oposição ficou na eleição. Tá? Terminada a eleição, a OAB é nossa, a OAB não é dele. Agora ele é que não tem coragem. Eu desafio de novo, eu desafio o presidente Erinaldo Dantas Filho a calar minha boca. Me mostre os contratos que são celebrados na OAB com terceiro. Me mostre quem foi que viajou nessas mais de 200 passagens. Quem foi que viajou nessas passagens? Quem foi que se hospedou nos hotéis? E me mostre por que ele gastou 900 mil, certo? Com festa. Então, meu amigo, você pode me processar, você não vai me calar. O doutor Erinaldo Dantas Filho, o covarde Erinaldo Dantas Filho,
e eu quero deixar claro por que é que eu estou chamando ele de covarde. Porque ele, em cima do palco, né, pegou o microfone e disse que iria processar a oposição. Pois eu estou esperando, doutor Arinaldo, você fazer isso. Eu estou esperando. Perfeito. Doutor Fábio Tibol, o senhor sabe quanto que a OAB Ceará arrecada por ano com as contribuições dos advogados? Bom, no que pese as poucas informações que nós temos, eu consegui ver, mais ou menos, que eu advogo na área empresarial e eu sei ler e consegui lá decifrar algumas coisas. Me parece que o orçamento de 2023, porque o exercício ainda não terminou, de 2024, me parece que 2023 era um orçamento mais ou menos de 28 milhões, desculpe, 28 milhões, mas parece que entraram nos cofres da OAB 40 milhões. Deve ter vindo dinheiro do Conselho Federal, né? Porque engraçado é que eles só deixam, e eu não estaria criticando, eles só deixam isso no último ano, rapaz. O doutor Arinaldo, o falacioso doutor Arinaldo, certo? Ele teve o desplante de dizer, a não ser que ele apague, está lá na rede social dele, ele dizendo que o cowork, eu não disse que o cowork não foi feito. O cowork da Lívia Barreto foi feito só no térreo. Agora, quem mentiu, quem enganou covardemente a advocacia, dizendo que tinha construído um prédio novo, foi ele. A Caixa de Assistência, que foi inaugurada, ele, não foi o presidente da Caixa, ele se arvorou antes do presidente da Caixa, é porque o presidente da Caixa não tem coragem de falar também, tá certo? O doutor Valdir Xavier, certo? Pessoa que eu tenho muita estima. Inclusive, aproveita aqui, ó, o doutor Valdir Xavier, eu fiz um elogio lá, e o doutor Valdir Xavier, olha o que está acontecendo. O doutor Valdir Xavier, meu querido amigo, ligou para mim pedindo que eu apagasse. Chegou a hora de eu dizer isso aqui para a advocacia. O doutor Valdir Xavier pediu que eu apagasse os elogios que eu estava fazendo a ele e o convite que eu estava fazendo para a advocacia prestigiá-lo na inauguração da Caixa de Assistência. E o doutor Valdir veio dizer para mim que pediu que eu tirasse porque o doutor Arinaldo queria boicotar. O doutor Arinaldo queria boicotar a inauguração da Caixa de Assistência. E aí foi o dia que ele nos chamou de rato. Depois de alguns dias, eu fui lá na Caixa de Assistência e vi que a Caixa de Assistência não estava funcionando, né? Então, tem uma célebre frase do Santo Agostinho que eu utilizo diariamente. Eu prefiro os que me criticam porque me corrigem, porque me corrompem, né? Então, lamentavelmente, né, doa a quem doer, como diz o grande Cid Carvalho. Eu vou continuar dizendo a verdade. E, doutor Arinaldo, você não vai caçar minha carteira. Você não vai caçar a carteira de nenhum advogado. Primeiro, porque você não tem esse poder. Segundo, presidente Arinaldo, já ex-presidente, aprenda o que está lá no regimento interno, no Estatuto da Advocacia. Qualquer processo ético disciplinar é sigiloso, doutor Arinaldo. Tá? E eu estou esperando a hora que você quiser marcar para a gente ir lá no Ministério Público, para você prestar contas lá para o Ministério Público. Eu estou esperando, doutor Arinaldo, você chamar uma audiência pública para você prestar contas para a advocacia cearense. Tá certo? Então, eu quero deixar claro que me solidarizo aqui, mandar um grande abraço para a nossa querida amiga Mabel Portela, que foi a nossa vice. Inclusive, ela estava nos comentários, doutor Fábio. Tipo, ela estava assistindo também. Inclusive, o doutor Sávio Aguiar, certo? Um grande amigo, que foi presidente da Caixa de Assistência. Meu amigo Sávio, aqui, meu fraterno abraço para você. Ó, a Mabelzinha tá aí. Mabel, um beijo no coração, certo? Estivemos juntos. E eu quero dizer, em nome da Mabel Portela, que representa essa classe valorosa de grandes mulheres, grandes advogadas, que nós não temos medo. Nós não temos medo de covardes como o atual presidente.
que, graças a Deus, que filmaram ele desrespeitosamente se dirigindo à advocacia. Doutor Arinaldo, tenha vergonha, volte à razão, sabe? Você deveria antecipar a sua saída, porque ficou tão feio. Você apequenou a vitória da doutora Cristiane, que é uma grande vitória da doutora Cristiane. Mas você apequenou a vitória dela quando você, no seu momento de raivinha, você simplesmente, de forma assintosa, desrespeitou a advocacia cearense, certo? Eu digo para você, respeite a sua família, porque você não respeita a sua família. E você sabe por que é que eu estou dizendo isso. Respeite a sua família e respeite a advocacia cearense. E nós não temos medo de você. Perfeito. Estamos caminhando aqui para 1 hora já de live. Muita informação importante que a sociedade cearense, a população cearense tem que ter acesso às informações. Realmente o senhor fez um balanço bem interessante tanto da chapa da OAB, o que os bastidores, a importância de ter uma OAB atuante aqui para estar fazendo esse papel de fiscalização, de controle público das instituições, seja do governo do Estado, seja da Prefeitura de Fortaleza, seja do Tribunal de Justiça. Então, todas essas instituições que são importantíssimas, mas que, com a crítica, a gente busca sempre estar fazendo aperfeiçoá-las, né? Buscando aperfeiçoar essas instituições. Eu queria aproveitar a oportunidade e dizer que a oposição ela vai fiscalizar de forma colaborativa para contribuir com a gestão, tá? Então aproveito aqui, nós batemos aqui quase 2.000 pessoas. Eu tenho um pedido aqui nas minhas palavras finais. Eu tenho um pedido a fazer à doutora Cristiane Leitão. Eu pediria que a doutora Cristiane pudesse observar as propostas da oposição, que essas propostas são boas para a advocacia e que ela poderia dar uma grande demonstração de respeito a esta oposição, que está chamando democraticamente a atenção da gestão. Nós podemos somar muito. Esses colegas não podem ser ignorados. As propostas não foram propostas exclusivas do Fábio, foi uma proposta do amigo Sávio Aguiar, da Mabel Portela e de 136 pessoas. Então, a doutora Cristiane poderia absolver essas propostas e eu digo aqui uma coisa. Ela poderia, a partir do dia 1º de janeiro, transformar o canal da transparência da OAB, inclusive colocando as notas fiscais à disposição, inclusive disponibilizando no site custo tal, nota fiscal tal e contrato. Era o que ela deveria fazer. É o que eu espero que ela faça. Portanto, eu desprezo e repudio veementemente qualquer atitude vã, insana do atual presidente, né? Quero dizer para ele que ele não é Deus, certo? Nós temos que temer a Deus. E eu, como bom cristão, temo a Deus. Eu não temo essas pessoas que querem fazer o mal. Portanto, né, o grande líder é aquele que se junta com os seus liderados e ouve os seus liderados e fica no mesmo nível. Não é aquele que se utiliza para gritar e para ameaçar. E as mulheres, eu queria aqui, né, mandar um grande abraço para uma advogada que eu mais amo, que é a minha querida esposa Raquel. Queria mandar um abraço e um fraterno abraço para a minha querida doutora Mabel Portela, certo? A nossa diretora, a doutora Ana Cecília, porque nós tratamos as mulheres com carinho, nós tratamos as mulheres com flor, nós não tratamos as mulheres com arrogância e nem com ameaças. E eu quero finalizar para o covarde presidente da OAB, que na nossa chapa tinha 68, se eu não estiver enganado, 68 mulheres. E eu quero dizer o seguinte, doutor Arinaldo, seja a última vez que você ameaça
os colegas advogados e advogadas. A última vez, porque nós não iremos mais tolerar. E nós é que vamos ao Poder Judiciário, nós vamos ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, ao Conselho Federal. Nós vamos juntar aqui uma... Tá falhando um pouco, doutor Fábio Timbó, seu áudio. Não sei se é só para mim, mas você está me ouvindo aí? Eu teve algum problema com o áudio. Acho que deve ter caído da conexão. Pronto, voltou. Eu acho que teve... só intercorrência. Alguém estava ligando, desculpa. Não, perfeito. Deixa eu fazer mais uma pergunta que eu acho que tem tudo a ver com o que o senhor está falando. A nível nacional, a gente temos visto alguns casos em que advogados estão encontrando dificuldades para ter acesso a processos, seja na nossa última instância da justiça. Prerrogativas de advogados estão sendo desrespeitadas, mas a OAB nacional pouco se manifesta acerca dessas irregularidades. Então, esse problema que a gente percebe a nível nacional da OAB, ele também já é isso que está causando esse problema na OAB Ceará? Olha, na verdade, Jorge, o que eu vejo, salvo o melhor juízo, essa é a minha opinião pessoal. Eu acho que houve um grande equívoco do Conselho Federal quando o Conselho Federal se tornou muito politizado, né? Esse é um grave problema do Conselho Federal. Lamentavelmente, nós estamos vendo aí os desmandos cometidos pelo ministro Alexandre de Moraes, que virou a parte, ele é o Ministério Público, ele é o juiz, ele é o promotor, ele é o desembargador, ele é o ministro, ele é tudo. Eu queria que o Poder Judiciário cearense funcionasse do mesmo jeito que o doutor Alexandre de Moraes faz, quando ele fez lá, que no negócio do Elon Musk lá, que ele pegou e mandou bloquear o dinheiro, não sei o que, link lá, ele mandou bloquear o dinheiro na hora. E aí, rapaz, eu fiquei maravilhado. Fazendo abre aspas aqui, ainda teve a questão da intimação feita por rede social. Pois é. Através de... A gente aqui, quando a gente não acha o devedor, a gente fica pedindo, pelo amor de Deus, de todos os meios possíveis e imagináveis, e tem juízes que resistem, né? Então, assim, a OAB, eu queria que a OAB tivesse mais coragem. Mas, a partir do momento, o que é que acontece? Isso é uma questão que nós precisamos discutir. A advocacia precisa ser ouvida. Primeiro, eu defendo que o presidente do Conselho Federal seja escolhido pela advocacia, o que não é. É um acordo lá de cavalheiros, certo? Olha que absurdo que é o OAB. Para o cidadão ser candidato ao Conselho Federal, ele precisa ter a chancela de 6 presidentes de 6 estados. Isso não existe, rapaz. Nem para governador, nem para presidente da República é desse jeito. Olha, veja você como o OAB não é democrático. Então, essa coisa das atitudes antidemocráticas da OAB vem de cima para baixo. E tem pessoas que jogam para a plateia, né, que tem um discurso de um jeito e, na prática, certo, é uma outra situação. Tá certo? Então, nesse contexto, isso acaba contaminando as seccionais, tá? E tem um ditado que diz, sabe, Jorge, o tempo talvez não seja suficiente para fazer maiores digressões, né? Mas o que eu posso lhe dizer é que, lamentavelmente, quer expor à prova o caráter de um homem, dele dinheiro e poder. É por isso que eu falo com muito lamento do atual presidente da Ordem, porque ele dizia para nós que ele tinha um sonho de ser presidente da OAB. É exatamente esse o problema quando a pessoa só tem um sonho de sentar na cadeira. Ele não nos enganou, talvez nesse aspecto, certo? Porque ele disse, lembrando, né, fazendo aqui uma correção, agora que eu estou me lembrando, ele disse que só tinha um sonho de sentar na cadeira. Então, ele não quis. A gente não vê mais idealismo, né? A gente não vê idealismo. Por exemplo, a doutora Cristiane, quando eu falei
e a doutora Cristiane, eu gostaria, realmente eu gostaria. Não é porque ela ganhou que eu vou dizer diferente. Eu gostaria de ter na presidência um advogado militante. E a doutora Cristiane, né? Eu não vejo a doutora Cristiane advogando nos fóruns, certo? A doutora Cristiane estava lá na PGM, né? Ela estava lá, não é mentira minha, eu não estou inventando. Então, assim, sabe, eu acho incompatível. Eu acho, tanto é que ela pediu para sair agora, recente, na eleição ela pediu para sair, tá certo? Então, assim, eu sonho em ver, pode ser que a doutora Cristiane me surpreenda, se ela tiver a humildade de absolver o que foi dito pela oposição, porque se existe oposição, é porque existe uma insatisfação. Isso é básico, né? Existe uma insatisfação. Se não tivesse essa insatisfação, eu não estaria dizendo isso. Pergunte aí, eu queria lhe fazer um pedido. Você tem um canal, né? Tem uma rede social importante, e olhe quando uma live dessa aí, de um assunto relevante, bater um recorde, né? Bateu o Então, recorde. imagine, faça uma enquete aí com a advocacia. Pergunte à advocacia se ela está 100% satisfeita. Lá na Caucaia, lá no Maracanaú, lá no Eusébio. Lá no Eusébio não tem juizado especial. O fórum lá está caindo aos pedaços. Tá certo? Se for minha mentira, eu entrego a minha carteira de advogado. 50% dos funcionários que estão nos fóruns são funcionários das prefeituras. Entende? Então, assim, o sistema de justiça está ultrapassado. A advocacia está ficando doente. Os magistrados, tem muitos magistrados doentes. Eu não tenho nada contra o bom juiz. Eu tenho contra o juiz que não trabalha. Eu não tenho nada contra o Ministério Público. Eu só não gosto do promotor que olha para a gente de cima para baixo. Existe uma lei federal. Eu termino aqui dizendo que existe uma lei federal. Dizendo que não existe hierarquia entre membros da magistratura, do Ministério Público e da advocacia. E eu pergunto, por que os advogados têm um balcão para proibir os advogados de entrarem nas varas? Eu quero entrar do mesmo jeito que o valoroso advogado, que o valoroso defensor e defensora pública tem, que entra dentro das varas sem nenhum problema. Por isso que tem uma corregedoria para punir o mau juiz, tem uma corregedoria para punir o mau membro do Ministério Público, assim como tem um tribunal de ética e disciplina para punir o mau advogado. Entende? Então, assim, isso precisa ser rediscutido. O Tribunal de Justiça chama-se Palácio da Justiça. Uma coisa ultrapassada. A sociedade está desistindo. Faça uma enquete aí para você ver como o poder que mais reprovado na República, se não for o Poder Judiciário, entende? Vou fazer. Então, a advocacia está desistindo da profissão, porque não aguenta mais. E a OAB só de poderosos, só de grandes escritórios, só tem vez, o rio só corre para o mar, entende? Entendo Então, perfeitamente. é isso. Então, estamos aí com 1 hora e 15 minutos de live. Vamos caminhando aqui para encerrar essa live. Agradeço a todos que assistiram até aqui, que estão assistindo. Realmente foi 1 hora e 15 minutos de um aprendizado. Eu agradeço bastante, doutor Fábio Timbó, pela ter aceitado o convite aqui para a entrevista. Espero que o senhor tenha se sentido à vontade aqui na página Curso do Ceará. Espero também que em outras vezes eu venha novamente, quando tiver algum denúncia, sobre algum gasto. Eu estou aqui aberto a fazer colaborações, pode contar comigo também. E justamente essa página foi criada com esse objetivo de fazer um trabalho de fiscalização e de levar informação de qualidade para a população cearense. Então, deixo esse espaço em aberto aí para o senhor fazer as suas considerações finais. Eu quero só dizer que eu quero, numa outra oportunidade, ter o prazer de bater palmas para a OAB Ceará. Eu espero que a doutora Cristiane, que tem aí uma grande responsabilidade nos próximos 3 anos, no triênio 2025 a 2018, eu faço votos, sinceros votos, que a doutora Cristiane possa resgatar a OAB. Ela tem um poder de ressuscitar a ordem, né? A gente tem que ouvir a voz do povo.
A gente tem que ouvir a sociedade e ouvir a advocacia. Então, eu não tenho nenhum problema em aplaudir a instituição quando ela estiver fazendo o que é correto, né? Eu espero que ela realmente possa absorver as nossas propostas, né? Espero que ela faça um orçamento participativo. Eu espero que a OAB pare de gastar dinheiro e fazer farra com o dinheiro da advocacia cearense, né? E eu dou aqui um toque para ela, para que ela possa fazer um refis, né? Porque a advocacia que está inadimplente, ela não está inadimplente porque quer. Ela está inadimplente porque nós vivemos no estado do Ceará, num país que cheio de problemas, né? Onde a população perdeu o poder aquisitivo. E a ordem não pode estar distrita, não pode estar longe das discussões caras para a sociedade. Espero que aquela OAB de vanguarda, aquela OAB que sempre foi muito aguerrida, que ela renasça, que ela ressurja, né? E que a doutora Cristiane encontre o caminho, né? Juntando todas as opiniões divergentes, porque são nas divergências que a gente constrói uma convergência. E a você, o meu abraço e parabéns pelo trabalho significativo que você faz aí para a população, chamando a atenção dos gastos, né, de órgãos e de entidades outras. Muito obrigado. Então, até a próxima, se Deus quiser. Um abraço aí, um abraço aí à Advocacia Cearense, minha querida Mabel, ao amigo Sávio, né, e essa chapa aguerrida que nos confiou, e vamos seguir juntos. Juntos somos mais fortes. Um grande abraço. Até mais, pessoal. Boa noite.